Bem-vindo novamente ao bloco 2, né, desta aula 1. Bom, nós vimos toda a situação, toda a teoria ali no qual nós iremos utilizar para resolver essas situações, problemas. Então, vamos fazer um resuminho aqui bem rápido, né, bem prático. A velocidade é a taxa de variação da função posição em relação ao tempo, assim como a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, né? Então, isso implica que a velocidade é o quão rápido, né? Há um deslocamento ali, né, em relação ao tempo, assim como a aceleração, né? O quanto vai aumentar ou diminuir, né, o seu deslocamento em relação à sua velocidade. Então, essas são as nossas situações. O que nós vimos também? Nós vimos que uma potência, então nós já sabemos que por uma potência temos a base, assim como temos o expoente. Relembrando também a derivada, né? Então, nós já sabemos as regras de derivações, que é o produto, a regra do tombo e a regra do quociente. Bom, é claro, né? Nós não ficamos apenas nessas regras. Existem outras regras a ser também usuais. Então, isso vai depender de cada situação a ser tratada. Então, no nosso caso aqui, nós podemos fazer o uso, né, do quociente, produto e tombo, mas sabemos que tem a regra da cadeia, que é para dar funções compostas, no qual nós iremos fazer o uso nas próximas aulas, tá? Assim como derivada de funções implícitas. Bom, mas vamos aqui, né, retornando ao que nós realmente precisamos para resolver as situações, problemas desse nosso bloco. O que mais que a gente precisa saber? Nós já sabemos dessas três regras, né? Então, a regra do tombo, só relembrando, dá um tapa no expoente, o expoente cai e multiplica a sua função. E não podemos esquecer que temos que retirar, né, um expoente daquele tapinha que a gente deu, né? Uma unidade do expoente que a gente deu, retomando. Temos que retirar uma unidade do expoente no qual a gente deu simplesmente aquele tapinha. Isso para qualquer situação, seja apenas uma função potência simples, ou seja apenas uma situação quando temos um valor numérico multiplicando essa nossa função. Ah, mas o valor numérico, a sua respectiva derivada vai virar nula? Não. A derivada só vai ser nula quando ela for tratada com uma constante sozinha. Se ela estiver multiplicando a potência, não tem anulamento desse termo. Produto, né? A regra do produto foi uma situação quando temos uma multiplicação de dois termos, no qual esses dois termos eles são diferentes, né? São funções distintas, e essas funções distintas a gente consegue tratar elas separadas. Então, o que seria? Então, vamos lembrar aqui daquele método que eu falei, né? Em vez de ficar relembrando ali simplesmente da situação da fórmula. Então, ó, deriva, copia, mais copia, deriva. Acaba se tornando um inverso do outro, né? Em relação aos termos. Então, beleza. Equação do produto, né? A derivada do produto. Ok. Quociente. A linha de raciocínio, ela é quase ali igual, né? A gente pode até pegar a regra do produto. Porém, não podemos esquecer que há uma inversão, uma troca de sinal. O porquê? Então, quociente é quando houver uma situação de uma divisão. Então, a divisão, né, uma razão onde eu tenho o numerador e o denominador. Teremos simplesmente a situação de uma divisão, né, de dois números, de dois termos diferentes. Então, o denominador, o termo, né, do denominador, ele pode ser tratado como uma potência
ele pode ser tratado como uma exponencial, ele pode ser tratado como uma função trigonométrica. Assim como no denominador, ele pode ser tratado como uma potência, ele pode ser, que é álgebra, né? Nós costumamos dizer que é álgebra. Ele pode ser tratado como uma trigonométrica ou também ele pode ser tratado como uma função exponencial. Só lembrando, né, que tem que ser dois termos completamente diferentes. Se eu tenho álgebra no numerador, no denominador ou é trigonométrica ou é exponencial. E assim vice-versa. Qual que é a ordem mesmo? Qual que é a regra? Então, a derivada, que vai ser o linha, vai ser deriva, copia. Ó, bem parecido com o produto. Em vez de ser o mais, é menos, em copia, deriva. Então, ó, novamente. Deriva, copia. Menos, copia, deriva. Então, aquela que eu derivei inicialmente, eu vou copiar ela no segundo bloco. Aquela no qual eu realizei a cópia, eu vou derivar ela no segundo bloco, né? No segundo termo. Porém, nós estamos resolvendo situações de razão, numerador e denominador. Então, não podemos esquecer que vai ser a divisão pelo termo do denominador, não é a sua respectiva derivada, pelo denominador, e esse denominador ele tem que ser ao quadrado. Então, só lembrando que o denominador na derivada, ele não é a sua respectiva derivada. Beleza? Função trigonométrica gira no sentido horário, né? O seu círculo trigonométrico que temos as respectivas derivações. Fizemos aqui uma breve revisãozinha, né? Podemos, então, passar agora para a situação problema. Qual que é a situação problema? A situação problema é o seguinte. Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa. Sua equação de movimento é x igual a 8 seno de t, onde t ele está dado em segundos e x está dado em centímetros. A pergunta inicial é: encontre a velocidade, né? Então, encontre a função velocidade e a função aceleração no tempo t. Então, vamos aqui passar para o passo inicial, né? Ah, mas podemos também ler aqui, ó. O item B está pedindo: encontre a posição, a velocidade e aceleração do corpo na posição de equilíbrio quando o tempo ele for igual a 2π sobre 3. Em que direção está se movendo nesse momento? Opa, então vamos lá. A situação nós podemos simplesmente visualizar nesta figura aqui. Então, temos aqui uma mola, né? Assim como esse objeto, esse corpo aqui. Inicialmente, ele está numa posição de equilíbrio. Então, temos aqui a posição 0 e ele está na posição x, né? A partir do momento que você soltar, né? Então, imagine que tem uma força sendo aplicada nesse bloco e está fazendo com que ele permaneça parado. A partir do momento que você solta ele, o que vai acontecer, né? Ele vai ter um movimento para frente e um movimento para trás. Isso implica depois, né? Em que direção ele está se movendo, se ele vai estará se movimentando para frente ou para trás nesse tempo de 2π sobre 3. Então, é isso que está ocorrendo. Então, vamos lá. Vamos para o item A. O item A, ele pede: encontre a função velocidade e a função aceleração no tempo t. Nós já sabemos que a parte inicial, que é a função posição, então vamos colocar aqui, função posição. A função posição, ela é x igual a 8 seno de t.
Esse é um caso típico, né? No qual eu falei anteriormente, onde eu tenho uma constante, no qual esta constante ela vai multiplicar uma função trigonométrica. A hora que eu derivar, a constante vai anular? Não, não, não. Nesse caso aqui, não vai ocorrer o anulamento, porque ela está multiplicando simplesmente a minha função. Ah, professora, mas você disse, né, anteriormente que eu estava lá tratando a potência como sendo uma situação que a base de uma potência ela era o x. Isso quer dizer, então, que eu vou derivar esse x aqui? Não. Lembra que eu falei, né, que a gente tem que verificar e analisar quem que é a minha variável? Então, simplesmente eu posso escrever que uma função x, ela também pode ser escrita como sendo um x de t. Opa! Eu falei anteriormente que para eu verificar, né, e saber quem que é a minha variável, bastava apenas eu olhar dentro do parênteses. Então, a minha variável é o t. Ou simplesmente poderia ter visto aqui em relação a esta função. Olha aqui, seno de t, entre parênteses, é a nossa variável, tá? Então, inicialmente, o exercício ele pediu para encontrarmos a função velocidade. Nós já sabemos que a ordem é posição, velocidade, aceleração. Então, simplesmente vamos derivar. Vamos usar aqui o v e não o x', tá? Mas é claro, fiquem à vontade. Pode fazer o uso do x'. Então, eu sei que v é igual a dx dt. No lugar do x, simplesmente eu vou substituir a minha função, ficando assim, ó, d, abre parênteses, substituo a minha função, que é 8, seno de t, vou fechar o parênteses, e vou colocar aqui em relação à minha variável. Ah, posso fazer direto? Claro! Temos a total liberdade. Ou eu posso escrever no estilo dessa nomenclatura, ou simplesmente eu posso fazer, né, o uso aqui de um modo direto. Então, eu sei que a velocidade ela vai ser, ó, deriva a função 8 seno de t em relação à minha variável t. Então, eu já sei que o 8, ele simplesmente ele está acompanhado da minha função, da minha variável, né? O que seria da minha função no qual ela possui variável. Então, eu copio o 8. Então, vai ser 8. Deriva seno. Opa, seno sem sono. Está de pé. A hora que eu girar o círculo trigonométrico, girou, ele caiu com sono. Então, teremos aqui que a derivada de seno vai ser 8 cosseno de t. Temos já aqui a situação da função. Velocidade, vamos encontrar quem? A função aceleração no tempo t. No tempo t, ó, nesse instante. Então, nós sabemos que a aceleração, vamos colocar aqui que tudo isso é a resolução do item A. A aceleração ela vai ser a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Perfeito. Então, no lugar de v, iremos substituir a função que encontramos no caso anterior. Então, vai ser ó, a derivada da função velocidade, que é 8 cosseno de t, em relação à variável t. Perfeito. Novamente, o 8, né? Ele está multiplicando a minha função que possui a variável, então ele não vai zerar. Então, simplesmente nós realizamos aqui ó, a cópia. Então, copio o 8, deriva cosseno. Cosseno é com sono, ele está nessa situação. Novamente eu giro no sentido horário. Girou no sentido horário, ele caiu aqui, né? No sem sono, só que ele é negativo. Em cima positivo, embaixo é negativo. Então, vamos colocar um menos aqui na frente. Então, vai ser menos seno de t. Perfeito.
Temos aqui a situação da função a aceleração. Então, função velocidade, 8 cosseno de t. Aceleração, menos 8 seno de t. Item A, resolvido. Item B, deixa eu passar um traço aqui. No item B, ele pede encontre a posição, a velocidade e a aceleração. Nós já temos a função aceleração, nós já temos a função velocidade e nós já temos a função posição. Porém, basta apenas realizar a substituição. Então, vamos lá. Começando pela posição, então eu sei que x de 2π sobre 3 é igual, a função posição é 8 seno, então vai ser 8 seno de t. No lugar, deixa eu colocar aqui, né, que nós estamos resolvendo o item B. No lugar do t, eu vou substituir por esse termo, 2π sobre 3, o valor dado. Então, 2π sobre 3. Perfeito. 2π sobre 3, ele indica que é o seno de 120. O seno de 120, ele tem o seu correspondente, que é o 60, né? O ângulo 60 graus. Então, ó, lembrando, seno popô, positivo, né? Popô, nenê, que é os dois termos de baixo. Então, aqui teremos que o valor da posição vai ser 8 vezes seno de 120. O seno de 120, ele vai representar para nós raiz de 3 sobre 2. Aqui, eu não estou utilizando a calculadora, então por isso que ele está como a raiz, tá? Que simplesmente eu posso escrevê-lo como 4 raiz de 3. Lembrando que ele deu no comentário ali que era em centímetros. Então, centímetros. A posição V, a mesma situação, de 2π sobre 3. Isso implica que a velocidade é 8 cosseno de 2π sobre 3. Igual, então teremos aqui o seguinte passo, né? 8 cosseno de 120, isso vai resultar em meio, então, vezes meio. Então, teremos aqui que a velocidade, ela simplesmente vai ser, opa, mas espera aí. Então, vou colocar aqui que a resposta é 4 centímetros por segundo, né? Só que, no caso do cosseno, lembra? Seno, popô, nenê. E no caso do cosseno, popô, nenê. O segundo quadrante do cosseno é negativo. Então, eu venho aqui, coloco o negativo. Menos e coloco o negativo aqui. Para esse valor de tempo, 2π sobre 3, a velocidade é menos 4 centímetros por segundo. Assim como a aceleração, a aceleração, ela vai ser no mesmo tempo, né? 2π sobre 3. Então, isso daqui vai resultar em, olha que já tem o menos ali, ó. Menos 8. A minha função, deixa eu apagar aqui, né? Fez caca. A minha função aqui vai ser seno de 2π sobre 3. Seno, segundo quadrante positivo, né? Popô. Positivo, positivo. Então, o seno, ele vai ser positivo. Porém, nós temos um negativo aqui do menos 8. Então, vai ser menos 8, que multiplica. Seno de 120 nós já encontramos, né? Na posição, que é raiz de 3 sobre 2. Passando aqui um pouquinho, olha só. Então, teremos aqui que esse cálculo vai ser menos 4
centímetro ao quadrado, 4 centímetros ao quadrado por segundo. 4 centímetros por segundo ao quadrado. Olha eu fazendo caca. 4 centímetros por segundo ao quadrado, né? O tempo, ele que é ao quadrado. Perfeito. Aí, ele diz, né, em que direção ele está se movendo. Bom, como que nós iremos descobrir aqui qual que vai ser a direção? Então, o negativo da aceleração, ele simplesmente implica que esse corpo, né, esse objeto, ele está desacelerando, né, a partir do movimento. Assim como o negativo da velocidade, eu consigo descobrir se ele está tendo um movimento para a direita ou se simplesmente ele está tendo um movimento para a esquerda, tá? Então, vamos aqui descobrir. Opa, negativo. Negativo, ele está tendo um movimento para trás, para a esquerda. Então, se eu tenho aqui o ponto sendo zero, né? Por definição, tudo que estiver à direita de zero, ele é tratado como positivo, e tudo que estiver à esquerda de zero é tratado como negativo. Então, simplesmente nós temos essa situação. Como é negativo, menos 4, então vamos colocar, né, aqui como sendo menos 4. Então, o movimento está sendo para a esquerda, está voltando. Vou colocar aqui na frente, ó. Em que direção? Está voltando. Está indo para a esquerda. A setinha aqui está indo para a esquerda. Aí você pode se perguntar, se eu fizer na calculadora, eu vou encontrar, né, um valor ali, 4 vezes raiz de 3, ele tem um valor aproximado de 1,7. Eu não vou obter esse 4 raiz de 3, né? Tem calculadoras que até mostram esses valores, se quando você arruma ela, mas tem funções, tem calculadoras que não façam, né, esse cálculo. Simplesmente, vou colocar aqui rapidinho, ó, a gente pode utilizar a tabela. Então, é a partir dessa tabelinha que saiu os valores. Então, temos aqui, ó. Vamos colocar a função seno, a função cosseno, o ângulo de 30, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Uma forma de lembrar, né? Então, ó, seria a leitura assim. Seno de 30, seno de 45, seno de 60, assim como o cosseno, né? Cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60, ok? Faça assim. Sempre tem que ser nessa ordem. Seno, cosseno, 30, 45, 60. 1, 2, 3. Vamos lá para o cosseno. 3, 2, 1. Vamos dividir todos os termos por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Olha só que maravilha, né? Nós já estamos chegando até um valor, né, bem parecido com aqueles ali, ó, como raiz de 3 sobre 2, como meio e como raiz de 3 sobre 2 aqui na aceleração. Porém, no seno, nos dois últimos números, né, nos dois últimos ângulos, colocamos a raiz. Só no numerador. Então, temos aqui a raiz. Então, temos aqui a situação, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. No cosseno, é o contrário, é nos dois primeiros termos. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Olha que maravilha. Ah, professora, mas nós estamos tratando aqui 2π sobre 3, que é o ângulo de 120. Mas eu disse, né? Simplesmente a gente verificar o ângulo trigonométrico. Ó, o círculo trigonométrico aqui no cantinho. Se eu colocar 60 graus aqui, o correspondente a ele é o 120. Então, eu posso falar que o cosseno ou eu posso dizer, né, que o 60 graus,
ele possui o mesmo valor que o 120. É claro, né, que ele vai ser positivo ou negativo de acordo com a função. Se for o seno, vai ser positivo os dois. Se for cosseno, vai ser o primeiro quadrante positivo e o segundo quadrante negativo, ok? Então, é daqui, né, já que agora eu sei que o 2π sobre 3 é 120, e isso implica com a sua correspondência que é 60, então o seno de 120 foi raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 é igual a seno de 60 graus. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Perfeito, né? Bom, terminamos aqui essa situação problema. Vamos agora para a situação problema do bloco 2. Situação 2.